Minha colega de trabalho, Lauren Mitchell, me viu chegar no estacionamento da empresa com um carro de luxo e perguntou, com a voz carregada de inveja: Ashley, você comprou esse carro sozinha? Eu lembrei imediatamente do conselho do meu pai. Ele sempre dizia para manter perfil baixo, nunca ostentar, nunca deixar as pessoas saberem exatamente o que você tem. Então respondi de forma casual: é do meu marido. Lauren ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu. Mas era aquele tipo de sorriso apertado que não combina com os olhos. Entendi, ela disse, analisando o carro mais uma vez. Naquele momento, eu não fazia ideia de que aquela resposta simples iria virar um pesadelo 3 meses depois. 3 meses depois, Lauren apareceu no tribunal com a mãe dela e um advogado, e me processou. Eu fiquei completamente perdida quando recebi a notificação. No começo achei que era algum erro, um engano absurdo, mas não era. Ela estava grávida e dizia que o filho era do meu marido. No tribunal, ela chorava como se fosse a maior vítima do mundo. O marido dela me atacou, ela disse, segurando a barriga já levemente arredondada. Eu fui até a casa dela entregar um arquivo importante do trabalho. Ela não estava. Ele me viu, começou a conversar comigo e depois se impôs. A mãe dela começou a chorar alto logo em seguida. Minha filha era uma menina direita, gritava. Se aquele homem não tivesse feito isso, ela não estaria grávida agora. Eu fiquei sentada, ouvindo tudo. 5 milhões de dólares. Era isso que ela exigia por danos emocionais. 5 milhões, mais metade dos meus bens. A cada palavra dela, a sala parecia se virar contra mim. Se eles não assumirem a responsabilidade, Lauren continuou, enxugando lágrimas que pareciam ensaiadas. Eu vou processar os dois por fraude matrimonial. Fraude matrimonial. Eu quase ri naquela hora, mas me controlei, porque tinha uma coisa que Lauren não sabia. Eu estava solteira há 5 anos. Sim, eu já fui casada. Mas meu marido, Daniel Carter, morreu há 5 anos em um acidente de carro. Eu organizei o funeral. Eu escolhi a lápide. Eu assinei os documentos. Eu o enterrei. Quando finalmente tive a chance de falar, mantive a voz calma. Lauren, você tem certeza do que está dizendo? Ela levantou o queixo. Tenho absoluta certeza, Ashley. Eu tentei resolver isso em particular por respeito aos 3 anos que trabalhamos juntas. Mas você se recusou a admitir. Agora estamos aqui. A mãe dela me encarava com um ódio que parecia pessoal. Seu marido nem teve coragem de aparecer, ela gritou. Um homem que faz isso com uma jovem inocente merece pagar. Algumas pessoas na plateia começaram a cochichar. Olha como ela está calma. Rica, fria, deve estar encobrindo ele. Eu respirei fundo. Acho que você está confundindo as coisas, eu disse. Em vez de perder tempo comigo, deveria procurar quem realmente fez isso. Lauren ficou vermelha. Está me chamando de mentirosa? Estou dizendo que meu marido jamais faria algo assim. A mãe dela perdeu completamente o controle. Como você pode ter tanta certeza? Minha filha é jovem, bonita. Qualquer homem perderia a cabeça. Se ela não tivesse ido até sua casa entregar aquele arquivo, nada disso teria acontecido. Lauren aproveitou o momento. A voz dela ficou mais fraca, quase quebrando. Por causa dos desejos egoístas dele, minha vida acabou. Eu não posso mais me casar. E o médico disse que se eu interromper a gravidez, talvez nunca possa ter filhos. Ela respirou fundo e completou. Eu só estou pedindo 5 milhões pela dor que estou passando, e parte dos seus bens. Afinal, estou carregando o filho do seu marido. Sua família tem dinheiro. Isso não vai fazer diferença para você. Foi nesse momento que eu sorri. Não um sorriso nervoso, um sorriso tranquilo. Então é sobre dinheiro, eu disse. Ela piscou surpresa. Eu sou a vítima aqui. Você me acusa de algo impossível de provar, respondi. Muito conveniente. O advogado dela cochichou algo. Ela então disse: eu tenho provas. Foi apresentado um vídeo de segurança. Mostrava a entrada de um prédio residencial. Lauren aparecia na porta. Um homem saía do prédio. Eles conversavam. O vídeo terminava. Está vendo? Ela disse. Ele estava saindo do prédio onde você mora. Eu reconheci o prédio. Brighton Hills. Um endereço que eu havia colocado anos atrás em um cadastro interno da empresa. Um apartamento que quase nunca usava. Mas permaneci calma. Onde está a prova do que você afirma que aconteceu depois? Ela respondeu rapidamente. Eu ouvi ele ao telefone. Ele ligou para você naquela noite. Chamou você de amor. Eu ouvi sua voz do outro lado. Meu coração não acelerou, porque eu sabia a verdade. Descreva ele, eu pedi. Ela deu um sorriso estranho. Para de fingir, Ashley. Eu sei quem ele é. Seu marido se chama Daniel Carter. O nome ecoou na sala. Eu respirei fundo.
Repete. Danielle Carter. Olhei diretamente para ela. Interessante. O juiz me encarou. A senhora tem algo a declarar? Eu respondi sem hesitar. Tenho. Olhei para Lauren. Daniel Carter morreu há 5 anos. Silêncio absoluto. Está enterrado no cemitério de Westfield. Eu tenho a certidão de óbito. Se quiser, posso apresentar agora. A mãe dela ficou pálida. Lauren piscava repetidamente. Isso não é possível. Eu inclinei levemente a cabeça. Então gostaria muito de saber quem exatamente engravidou você. E foi naquele momento que eu vi. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela parecia com medo. O silêncio na sala durou apenas alguns segundos, mas pareceu muito mais. Lauren ficou parada, olhando para mim como se eu tivesse acabado de dizer algo absurdo. Isso é mentira, ela disse, mas a voz já não tinha a mesma firmeza. Eu mantive os olhos nela. Eu enterrei meu marido. Organizei o funeral. Recebi as pessoas em casa enquanto ele estava sendo velado. Você realmente quer continuar com essa versão? O juiz pediu ordem, batendo o martelo. A corte exige clareza. Senhora Mitchell, a senhora confirma o nome do suposto agressor? Lauren engoliu seco. Daniel Carter. E a senhora afirma que ele é marido da ré? Sim. O juiz voltou os olhos para mim. Senhora Ashley Carter, a senhora confirma que seu marido faleceu há 5 anos? Confirmo. Posso apresentar a documentação necessária. Um murmúrio percorreu o tribunal. Alguns dos meus colegas de trabalho, que estavam ali como espectadores curiosos, começaram a trocar olhares. A mãe de Lauren levantou-se novamente, nervosa. Isso é algum tipo de manipulação. Minha filha não inventaria uma coisa dessas. Ela viu ele, falou com ele. Ele disse que era marido dela. Eu respirei fundo. Então talvez sua filha tenha sido enganada. Lauren virou-se para mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu não fui enganada. Eu sei o que aconteceu. Eu fui até sua casa entregar aquele arquivo porque você tinha deixado na mesa e precisava para o dia seguinte. Eu consegui seu endereço e fui. Ele estava saindo do prédio. Ele perguntou se eu trabalhava com você. Disse que você não estava. Mandou eu esperar no carro. Ela começou a chorar novamente. Assim que entrei no carro, ele trancou as portas. Eu lutei. Depois ele disse que me veria mais vezes, que eu poderia ser amante dele. Algumas pessoas na plateia suspiraram, chocadas. Eu disse não. Ela continuou. Mas ele começou a me perseguir. Me esperava perto do escritório. Me obrigou a ir para um hotel com ele algumas vezes. Disse que tinha fotos minhas e que divulgaria para todo mundo se eu não obedecesse. Eu senti os olhares queimando em mim. E então eu descobri que estava grávida. Fui atrás dele. Ele me bloqueou. Fingiu que não me conhecia. O que você queria que eu fizesse? Ela me encarava como se eu fosse responsável por tudo. O juiz voltou-se para mim. A senhora deseja responder? Eu ajeitei as mãos sobre a mesa. Sim, olhei diretamente para Lauren. Se esse homem fosse realmente meu marido, por que pediria para você esperar no carro? Por que não convidaria você para entrar no apartamento? Ela hesitou por um segundo. Como eu saberia? Talvez ele já tivesse más intenções. E você entrou no carro de um homem casado que acabou de conhecer, em frente ao prédio onde supostamente a esposa dele mora? Ela ficou em silêncio por um instante. O advogado dela se inclinou e cochichou algo em seu ouvido. Eu confiei porque ele parecia respeitável, ela respondeu. Ele disse que precisava conversar. Eu balancei levemente a cabeça. Você está contando uma história grave, Lauren. Mas até agora só apresentou um vídeo de um homem de costas saindo de um prédio. Isso não prova nada. Ela ergueu a voz. Eu tenho mais. Eu ouvi ele te ligar. Ele te chamou de amor. Era sua voz do outro lado. Eu permaneci tranquila. Você consegue descrever alguma marca específica nele? Alguma cicatriz? Algum detalhe físico? Ela me olhou com irritação. Você está tentando me confundir. Não. Estou tentando entender como um homem morto há 5 anos conseguiu engravidar você. A sala voltou a ficar em silêncio. Foi então que percebi algo diferente no rosto dela. Não era apenas medo. Era dúvida. Como se, pela primeira vez, uma pequena parte dela estivesse se perguntando se algo não estava certo. O juiz interrompeu. Diante da gravidade da acusação e da informação apresentada sobre o falecimento do Sr. Daniel Carter, esta corte solicita a apresentação imediata da certidão de óbito e determina que seja realizada uma investigação sobre a identidade do suposto agressor. Lauren ficou imóvel. A mãe dela segurava a bolsa com força, como se estivesse prestes a perder o equilíbrio, mas Lauren ainda tentou manter a postura. Eu sei o que eu vi, ela disse, quase sussurrando. Ele me disse o nome dele, Daniel Carter.
Ele sabia coisas sobre você, sobre seu trabalho, sobre sua vida. Isso fez meu estômago apertar pela primeira vez. Sabia coisas sobre mim? Eu nunca falei muito da minha vida pessoal no trabalho. Sempre fui reservada. Ainda mais depois que Daniel morreu. Então, como alguém saberia detalhes suficientes para convencer Lauren? Ou ela estava mentindo muito bem. Ou alguém realmente estava usando o nome do meu marido. Eu levantei lentamente. Se alguém usou o nome do meu marido, então estamos diante de algo muito diferente do que você está tentando pintar aqui. Lauren me encarou, os olhos marejados. Eu não inventei isso por dinheiro. Eu mantive o olhar firme. Então por que 5 milhões de dólares exatamente? Ela não respondeu. O juiz anunciou um intervalo de 20 minutos. As pessoas começaram a se levantar, comentando em voz baixa. Alguns me olhavam com desconfiança. Outros já pareciam menos convencidos da história dela. Enquanto eu organizava meus papéis, senti alguém se aproximar. Era Lauren. Ela parou ao meu lado e falou baixo o suficiente para que ninguém mais ouvisse. Se você admitir tudo agora, eu retiro parte da indenização. Eu virei o rosto lentamente para ela. Admitir o quê? Ela me encarou, os olhos vermelhos, mas frios. Que seu marido estava vivo. Que você mentiu sobre a morte dele. Meu coração bateu forte pela primeira vez naquele dia. Não por medo, mas porque percebi uma coisa. Lauren não estava apenas acusando. Ela realmente acreditava que Daniel estava vivo. E naquele momento, eu não sabia o que era pior. Se ela estivesse mentindo, ou se alguém tivesse feito ela acreditar nisso. Fiquei parada olhando para Lauren depois que ela disse aquilo. Que você mentiu sobre a morte dele. A forma como ela falou não parecia ameaça. Parecia convicção. Você está dizendo que meu marido está vivo? Perguntei, mantendo a voz baixa. Eu falei com ele. Ela respondeu. Ele sabia coisas que só alguém muito próximo saberia. Ele sabia que você odeia vinho tinto. Sabia que você não usa aliança desde o acidente porque não suporta olhar para a marca no dedo. Meu estômago afundou. Eu realmente não usava aliança desde o dia do funeral. E quase ninguém no trabalho sabia disso. Ele também sabia que você tem um cofre na sala de casa. Ela continuou. Disse que você guarda documentos antigos lá. Aquilo me fez gelar. Eu nunca tinha comentado sobre o cofre com ninguém da empresa. Você está inventando detalhes para parecer convincente. Eu disse, mas minha voz já não estava tão firme. Lauren balançou a cabeça. Eu não precisava inventar nada. Ele me contou sobre vocês dois. Disse que o casamento estava acabado há anos, que você só mantinha a imagem porque era conveniente. Eu senti algo diferente ali. Não era medo da acusação, era raiva. Você realmente acredita nisso? Perguntei. Ela hesitou por um segundo. Foi rápido, mas eu vi. Ele me mostrou fotos. Ela murmurou. Fotos dentro da sua casa. Minhas mãos ficaram frias. Que fotos? Da sala, da escada, do seu quarto. Eu não falei nada, porque pela primeira vez eu estava tentando lembrar se alguém poderia ter acesso àquela casa. Depois da morte de Daniel, eu troquei as fechaduras. Instalei sistema de segurança. Mantive distância de quase todo mundo. Eu vivi 5 anos tentando reconstruir minha vida. E agora, uma colega de trabalho estava dizendo que tinha visto fotos da minha casa tiradas recentemente. O juiz chamou todos de volta para a sala. Lauren voltou para o lugar dela. Eu para o meu. A sessão recomeçou. Senhora Mitchell, o juiz disse. A senhora afirma que manteve contato com o suposto agressor após o ocorrido? Sim, ela respondeu. Ele me mandava mensagens. Me dizia para ficar calma. Dizia que resolveria tudo. A senhora tem essas mensagens? Ela olhou para o advogado. Ele apagou depois. Um murmúrio atravessou a sala. Eu respirei fundo. Conveniente, eu disse. Lauren me encarou. Ele disse que você nunca acreditaria em mim, que você sempre consegue controlar tudo. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Daniel costumava dizer algo parecido quando discutíamos, que eu precisava ter controle de tudo, mas isso não significava nada. Eram frases comuns, ou eram. O juiz voltou-se para mim. Senhora Carter, deseja acrescentar algo? Eu me levantei. Sim, quero solicitar um exame de DNA assim que a criança nascer. Se existe qualquer possibilidade de alguém estar usando o nome do meu falecido marido, eu também quero saber. Lauren ficou rígida. Você está dizendo que não é dele? Estou dizendo que é biologicamente impossível. Ela apertou a barriga com as 2 mãos. O médico confirmou a gravidez. Estou de quase 4 meses. Isso não responde à pergunta. Eu disse. O juiz anotou algo. A corte aceita a solicitação de exame de DNA quando for possível. Enquanto isso, será aberta investigação sobre a identidade do homem citado.
Lauren parecia dividida entre indignação e insegurança. Então, ela fez algo inesperado. Eu posso reconhecer ele de novo, disse olhando para o juiz. Se ele aparecer na minha frente, eu reconheço. Meu coração deu um salto involuntário, porque até aquele momento eu estava convencida de que tudo era invenção. Mas se ela realmente acreditava, ou pior, se realmente havia alguém, o juiz encerrou a sessão daquele dia. Assim que saí do tribunal, senti os olhares sobre mim, alguns cheios de julgamento, outros de curiosidade. Eu mantive a postura até entrar no carro. Só quando fechei a porta foi que deixei o ar sair dos meus pulmões. Peguei o celular. Abri as câmeras de segurança da minha casa. Todas as imagens pareciam normais. Sala vazia, cozinha vazia, corredores vazios. Mas quando avancei para as gravações da noite anterior, algo fez meu sangue gelar. Às 2h17 da manhã, uma sombra atravessou o corredor do segundo andar. Não era nítido. Era rápido. Mas definitivamente não era eu. Eu estava sozinha em casa. Sempre estive sozinha. Minha mão começou a tremer. Ampliei a imagem. O homem estava de costas. E por um segundo muito curto, o formato do corpo, a maneira de andar, era igual a Daniel. Eu desliguei o celular imediatamente. Fiquei sentada no carro, encarando o volante. Daniel estava morto. Eu vi o corpo. Eu reconheci. Eu enterrei. Então por que aquela silhueta parecia tanto com ele? Meu celular vibrou. Número desconhecido. Eu hesitei, mas atendi. Silêncio. Então uma voz masculina, baixa, controlada. Você deveria ter aceitado o acordo. Meu coração disparou. Quem é? Pequena pausa. Você sabe quem eu sou. A ligação caiu. Eu fiquei ali, parada, sentindo algo que não sentia há 5 anos. Não era tristeza. Não era saudade. Era medo. E pela primeira vez desde que Lauren me processou, eu comecei a considerar a possibilidade de que essa história não era apenas sobre dinheiro. Eu fiquei alguns segundos segurando o celular depois que a ligação caiu. Você sabe quem eu sou. A voz não era idêntica à de Daniel, mas também não era completamente diferente. Isso foi o que mais me assustou. Voltei para casa tentando agir com naturalidade, mas cada barulho parecia alto demais. Cada sombra parecia maior do que deveria. Assim que entrei, tranquei a porta e fui direto para o escritório. Abri novamente as câmeras de segurança. Revi a gravação das 2h17. A silhueta atravessava o corredor lentamente. Parava perto da porta do meu quarto. Depois saía do enquadramento. Nenhuma porta foi arrombada. Nenhum alarme disparou. Era como se aquela pessoa tivesse acesso legítimo à casa. Meu estômago revirou. Eu liguei para a empresa que instalou o sistema de segurança anos atrás. Pedi que verificassem se houve algum acesso remoto ou falha. Disseram que estava tudo normal. Normal. Nada parecia normal. No dia seguinte, a notícia do processo já circulava pela empresa inteira. Olhares atravessados. Conversas interrompidas quando eu passava. Lauren não apareceu para trabalhar. No meio da manhã, recebi uma mensagem dela. Ele me ligou de novo. Meu coração acelerou. Respondi apenas. O que ele disse? Alguns minutos depois, disse que você está começando a duvidar. Fiquei olhando para a tela. Eu não tinha contado para ninguém sobre a gravação. Não tinha contado sobre a ligação. Como alguém saberia que eu estava começando a duvidar? Respondi. Você está mentindo. Ela digitou por alguns segundos antes de enviar a próxima mensagem. Ele disse que vai provar que está vivo. Meu peito apertou. Eu saí do trabalho mais cedo naquele dia. Quando cheguei em casa, fui direto para o cofre que ela mencionou no tribunal. Ele ficava atrás de um quadro na sala. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Eu abri. Dentro estavam documentos antigos, a certidão de óbito de Daniel, algumas fotos nossas, papéis do seguro, coisas que eu nunca tive coragem de jogar fora. Tudo parecia intacto. Mas quando comecei a mexer com mais atenção, percebi algo estranho. Um dos envelopes estava fora da ordem. Pequeno detalhe. Quase insignificante, mas eu era organizada demais para ignorar isso. Eu tirei todos os documentos e conferi um por um, nada faltando, nada rasgado, nada aparentemente alterado. Mas alguém tinha tocado ali, eu tinha certeza. Meu celular vibrou novamente. Número desconhecido. Dessa vez, recebi uma foto. Era a minha casa, vista de fora, tirada naquele momento. Minhas mãos começaram a suar. Logo em seguida, outra mensagem. Abra a porta. Meu coração quase saiu pela boca. Fiquei parada no meio da sala. Olhei para a porta. Silêncio. Então, 3 batidas. Lentas, firmes. Eu não me movi. Mais 3 batidas. Ashley. A voz chamou do outro lado. Precisamos conversar.
Eu senti o corpo inteiro gelar. Aquela voz. Eu conhecia aquela voz. Eu andei até a porta com passos lentos. Cada músculo tenso. Olhei pelo olho mágico. Um homem estava parado ali, de cabeça levemente baixa. Quando ele levantou o rosto na direção da câmera, meu ar sumiu. O mesmo formato do rosto. O mesmo corte de cabelo. O mesmo jeito de inclinar o queixo. Daniel, ou alguém absurdamente parecido com ele. Ele falou novamente. Eu sei que você está aí. Minhas pernas ficaram fracas. Mas uma coisa me chamou a atenção. Daniel tinha uma pequena cicatriz perto da sobrancelha direita, resultado de uma queda de bicicleta na adolescência. O homem na minha porta não tinha. A pele era lisa. Perfeita demais. Eu me afastei da porta sem fazer barulho. Peguei o celular e liguei para a polícia. Enquanto explicava a situação, ouvi os passos se afastando. Corri até a janela. Vi o homem entrando em um carro preto estacionado do outro lado da rua. Ele não parecia apressado. Parecia tranquilo, como se soubesse que aquilo era apenas o começo. A polícia chegou 20 minutos depois. Expliquei tudo. Mostrei as gravações. Disseram que investigariam. Mas eu vi nos olhos do policial que ele não sabia se estava lidando com um crime ou com alguém emocionalmente abalado. No dia seguinte, no tribunal, Lauren parecia diferente. Menos confiante. Mais nervosa. Assim que a sessão começou, o advogado dela pediu a palavra. Sua Excelência, minha cliente deseja acrescentar uma informação. O juiz assentiu. Lauren respirou fundo. Ele apareceu na casa dela ontem. A sala inteira se virou para mim. Meu coração bateu forte. Como você sabe disso? Perguntei. Ela ficou pálida. Porque ele me mandou mensagem depois. Disse que você quase abriu a porta. O silêncio foi imediato. Eu senti algo mudar dentro de mim. Até aquele momento, eu ainda considerava a possibilidade de Lauren estar inventando tudo por dinheiro. Mas aquilo significava que quem estava me observando também estava falando com ela. Ou ela estava muito mais envolvida do que aparentava. Eu me levantei devagar. Então você está admitindo que mantém contato com esse homem? Ela hesitou. Ele entra em contato comigo. E você responde. Ela não negou. O juiz olhava para nós duas com atenção redobrada. Eu respirei fundo. Se esse homem está vivo, eu disse lentamente, então alguém falsificou um óbito. E isso não é um problema pequeno. Lauren me encarava, os olhos cheios de algo que eu ainda não sabia identificar. Culpa? Medo? Ou arrependimento? Foi então que ela disse algo que mudou tudo. Ele me contou uma coisa, que só vocês dois saberiam. Meu estômago apertou. O quê? Ela engoliu seco. Que na noite do acidente, você não estava em casa. O ar pareceu desaparecer da sala. Porque aquilo era verdade, e eu nunca contei isso para ninguém. Por alguns segundos, ninguém respirou. Na noite do acidente, você não estava em casa. Eu senti o sangue fugir do rosto. Repete, eu disse devagar. Lauren engoliu seco. Ele disse que naquela noite vocês discutiram, que você saiu. Que quando o acidente aconteceu, você não estava ao lado dele. O juiz me observava com atenção. Eu não tinha escolha. Isso é verdade, eu falei. Um murmúrio percorreu a sala. Eu continuei. Nós discutimos naquela noite. Foi a última vez que falei com ele. Minha voz não tremeu, mas por dentro algo apertava. Ele saiu de carro. Horas depois, a polícia bateu na minha porta. Lauren me encarava como se tivesse acabado de ganhar alguma vantagem. Então você admite que não sabe exatamente o que aconteceu depois que ele saiu? Eu senti raiva. Eu sei que ele morreu. Eu reconheci o corpo. Ela deu um passo à frente. Mas você viu o rosto dele com calma? Ou estava em choque? Aquilo me atingiu. Eu lembrava daquele dia como se fosse um borrão. Luzes fortes. Hospital. Um médico falando devagar demais. Um lençol branco. Eu tinha confirmado pela aliança, pela cicatriz na mão esquerda, pelos documentos. Mas o rosto... Eu fechei os olhos por um segundo. Não. Eu não podia deixar aquilo entrar na minha cabeça. Você está tentando criar dúvida onde não existe, eu disse, mais firme. O corpo foi identificado oficialmente. Lauren balançou a cabeça. Ele me mostrou uma foto recente. Disse que precisou desaparecer porque alguém queria prejudicar você. O silêncio voltou. E você acreditou? Perguntei. Ela hesitou. No começo eu não sabia o que pensar, mas ele sabia detalhes demais. Ele falava de você com... intimidade. Eu senti um peso estranho no peito. Que tipo de detalhes? Lauren respirou fundo. Ele disse que você se culpa pelo acidente, que você acha que se não tivesse discutido com ele, ele não teria saído dirigindo nervoso.
Meu coração travou. Eu nunca falei isso em voz alta. Nunca. Era algo que eu carregava sozinha há 5 anos. Eu mantive a expressão neutra, mas por dentro algo estava desmoronando. Culpa é comum quando alguém perde o marido, eu respondi. Isso não prova nada. Lauren ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse algo que mudou completamente o rumo da situação. Ele também disse que você recebeu uma ligação anônima 2 dias antes do acidente. Meu corpo ficou rígido. Eu recebi. Uma ligação estranha. Um homem dizendo que Daniel estava se metendo onde não devia. Eu nunca contei isso pra ninguém. Nem pra a polícia. Nem pra minha família. Eu ignorei na época. Achei que fosse brincadeira de mau gosto. Quem te contou isso? Eu perguntei, sentindo o coração bater forte. Ele, Lauren respondeu. Ele disse que você nunca levou aquela ligação a sério. Minhas mãos começaram a suar. Isso não podia ser coincidência. Ou Lauren tinha feito uma investigação absurda sobre minha vida. Ou alguém realmente tinha acesso a coisas que não deveriam estar disponíveis. O juiz interrompeu. Senhora Mitchell, a senhora possui alguma prova concreta além de relatos verbais? Ela hesitou. Eu tenho uma gravação. A sala inteira reagiu. Meu estômago afundou. Que tipo de gravação? O juiz perguntou. Lauren pegou o celular com mãos trêmulas. Uma ligação. Ele me ligou há 2 noites. Ela apertou o play. A voz ecoou pela sala, mas não era uma voz distorcida. Era clara, masculina, controlada. Você está complicando as coisas. A voz dizia. Era para ser simples. Ela pagaria e isso acabaria. Meu coração disparou. Eu conhecia aquele tom, mas não era idêntico ao de Daniel. Era parecido. Assustadoramente parecido. A gravação continuava. Não pressione demais. Ela começa a duvidar quando sente que perde o controle. A gravação terminou. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos. Senhora Carter, ele disse. Essa voz pertence ao seu falecido marido? Eu respirei fundo. A sala inteira me observava. Não, eu respondi. Lauren arregalou os olhos. Você está mentindo. Não é a voz dele, repeti. É parecida. Mas não é. E naquele momento eu tive certeza de algo. Quem quer que estivesse por trás disso. Não estava tentando provar que Daniel estava vivo. Estava tentando me desestabilizar, usar minhas memórias, minhas culpas, minhas inseguranças. E Lauren era parte disso. Se por escolha ou por manipulação. Eu ainda não sabia, mas uma coisa ficou clara naquele instante. Isso não era apenas uma tentativa de extorsão. Era algo pessoal. E alguém queria me fazer duvidar da minha própria história. Depois que eu disse que aquela não era a voz do meu marido, senti algo mudar na sala. Não era alívio. Era incerteza. Lauren me encarava como se eu tivesse traído um segredo que só nós duas conhecíamos. Você está mentindo, ela repetiu, mas dessa vez a voz saiu fraca. Não estou, respondi. Eu fui casada com Daniel por 8 anos. Eu conheço a voz dele. O juiz pediu silêncio novamente. Senhora Mitchell, essa gravação não comprova a identidade. A corte precisa de algo concreto. Lauren parecia perdida por um segundo. Foi a primeira vez que eu vi ela realmente desorientada. Não era a atuação chorosa de antes. Era confusão. Eu comecei a juntar as peças. Lauren, eu falei, mais calma. Quando foi a primeira vez que ele entrou em contato com você? Ela demorou a responder. 2 semanas antes de eu descobrir a gravidez. Ele falou com você pessoalmente primeiro? Ou por mensagem? Mensagem. De qual número? Ela olhou para o advogado. Número desconhecido. E você simplesmente acreditou que era meu marido? Ela se irritou. Ele sabia coisas demais. Como o quê? Ela respirou fundo. Sabia que você não confia em ninguém. Que você mantém distância no trabalho. Que você sempre paga o café, mas nunca aceita convite para sair. Isso não era segredo. Qualquer pessoa do escritório sabia disso. Eu me aproximei um pouco mais da mesa. Ele alguma vez apareceu na sua frente à luz do dia? Em um lugar público? Ela hesitou. Não exatamente. Então todas as vezes que você o viu foi à noite? Silêncio. Sim. O juiz anotava tudo. Eu senti que algo estava finalmente virando. Lauren, você já tinha me perguntado várias vezes sobre meu marido. Eu continuei. Sempre quis saber como ele era, o que fazia, onde morávamos. Ela ficou rígida. Isso não significa nada. Significa que você tinha curiosidade. Ela desviou o olhar. Eu só achava estranho você ser casada e nunca falar dele. Eu respirei fundo. Eu não falava porque ele morreu. A sala ficou em silêncio novamente. Lauren começou a chorar outra vez, mas agora parecia diferente.
Eu não inventei isso, ela murmurou. Eu não inventei a gravidez. O juiz interveio. Senhora Mitchell, a gravidez será confirmada por exames médicos oficiais indicados por esta corte. Ela assentiu, nervosa. Eu aproveitei o momento. Se você realmente acredita que esse homem é Daniel, então também é vítima de alguém. Ela levantou os olhos lentamente. O que você quer dizer? Quero dizer que alguém pode estar usando o nome do meu marido para se aproximar de você. Ela parecia dividir-se entre aceitar essa ideia ou rejeitá-la por completo. Por que fariam isso? Ela perguntou. Essa era a pergunta certa. Eu pensei na ligação anônima antes do acidente. Pensei na sombra no corredor. Pensei na foto da minha casa tirada do lado de fora. Talvez porque alguém queira dinheiro, eu disse. O advogado dela se mexeu na cadeira. Está insinuando que minha cliente está sendo usada? Estou dizendo que essa história é grande demais para ser apenas uma colega de trabalho pedindo 5 milhões. Lauren ficou em silêncio. O juiz suspendeu a sessão novamente, marcando nova audiência para dali a uma semana. Quando saí do tribunal, Lauren veio atrás de mim no estacionamento. Ashley, ela chamou. Eu parei, mas mantive distância. O que foi? Ela parecia menor, menos confiante. E se você estiver certa? Sobre o quê? E se alguém estiver usando o nome dele? Eu a observei com atenção. Então você precisa me contar tudo, sem esconder nada. Ela hesitou. Ele me mandou um endereço, ela disse. Disse que era um apartamento que vocês usavam às vezes. Meu coração apertou. Qual endereço? Ela falou o nome do prédio. Brighton Heights, o mesmo prédio do vídeo. O apartamento que eu quase nunca frequentava. Ele disse que era o 302. Ela completou. Eu fiquei em silêncio. Porque aquele apartamento estava fechado há anos. Eu quase nunca ia lá. Mas alguém sabia dele, e alguém estava usando aquele lugar. Eu encarei Lauren. Você foi lá depois? Ela assentiu lentamente. Uma vez. E? Ela respirou fundo. Ele não apareceu. Mas tinha a luz acesa. Meu pulso acelerou. Lauren, você ainda tem a chave? Ela me olhou surpresa. Ele me deu uma cópia. Meu coração disparou. Se aquilo fosse verdade, alguém tinha acesso ao meu apartamento antigo. E talvez... a minha casa também. Eu abri a porta do carro devagar. Nós vamos lá agora. Ela me olhou, assustada. Agora? Se você quer provar que não está mentindo, vai comigo. Ela ficou parada por alguns segundos, depois assentiu. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti que talvez não estivéssemos em lados opostos, mas que estávamos sendo puxadas pela mesma mão invisível, e eu precisava descobrir quem era. O caminho até o Brighton Heights foi silencioso. Lauren estava no banco do passageiro, segurando a bolsa com força. Eu mantinha os olhos na estrada, mas minha mente estava acelerada. Se alguém estava usando aquele apartamento, há quanto tempo? Eu quase nunca ia lá. Mantinha apenas por questão prática. Um endereço antigo, esquecido. Ele me mandou a chave por correio, Lauren disse de repente, dentro de um envelope sem remetente. E você não achou estranho? Eu já estava envolvida demais. Isso dizia muito. Quando chegamos, o prédio parecia exatamente como sempre. Silencioso, organizado, normal demais para algo que estava bagunçando minha vida inteira. Entramos pelo saguão. O porteiro não estava. Era início de noite. Subimos até o terceiro andar, apartamento 302. Lauren tirou a chave da bolsa. As mãos dela tremiam. Tem certeza? Ela perguntou. Abre. Ela encaixou a chave. Funcionou. Meu coração disparou. A porta abriu devagar. O apartamento estava limpo, organizado, ar circulando como se alguém tivesse estado ali recentemente. Eu entrei primeiro. A sala estava arrumada, sofá no lugar, cortinas fechadas. Mas havia algo diferente. Sobre a mesa de centro, um copo de vidro, com água pela metade. Fresca. Eu toquei. Ainda gelada. Alguém tinha saído dali há pouco tempo. Lauren levou a mão à boca. Ele estava aqui. Eu caminhei até o quarto. A cama estava feita. Mas quando abri o guarda-roupa, senti o estômago virar. Havia roupas masculinas penduradas. Novas. Do tamanho de Daniel. Ou melhor, do tamanho do homem que estava na minha porta. Isso não é possível. Lauren murmurou. Eu fechei o armário com força. Ele quer que a gente veja isso. Eu comecei a observar melhor. Na parede da sala, havia um pequeno prego recém-colocado, como se algo tivesse sido pendurado ali e depois retirado. Fui até a cozinha. Na pia, um prato lavado, ainda úmido. Lauren começou a respirar rápido demais.
Ele disse que vocês usavam esse lugar quando brigavam. Eu virei para ela. Nós nunca usamos esse apartamento para isso. Ela me encarou, confusa. Mas ele descreveu o sofá, a disposição dos móveis. Isso está igual há anos. Ela ficou em silêncio. Eu comecei a perceber algo. Lauren, você contou para alguém que vinha aqui comigo hoje? Ela arregalou os olhos. Não, ninguém? Não. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Eu atendi no viva voz. Silêncio por 2 segundos. Então a voz. Bonito, não é? Lauren congelou. Está nos observando? Eu perguntei. Sempre estive. Eu olhei em volta automaticamente. Câmeras. Ele podia ter instalado câmeras. O que você quer? Eu perguntei. Você sabe o que eu quero. Dinheiro? Ele riu baixo. Se fosse dinheiro, já teria resolvido. Meu coração acelerou. Então o que é? Pequena pausa. Quero que você pare de procurar. A ligação caiu. Lauren começou a chorar. Eu não sabia que era assim. Eu achei que ele gostava de mim. Eu senti algo estranho. Pela primeira vez, eu acreditei nela. Ele te manipulou. Eu disse. Usou você para chegar até mim. Ela me olhou. Chegar até você por quê? Essa era a pergunta. E eu comecei a lembrar da ligação antes do acidente, da ameaça vaga, de Daniel dizendo que tinha um problema no trabalho, mas que resolveria. Eu nunca insisti. Nunca quis saber. Talvez eu devesse ter insistido. Eu fui até a varanda do apartamento. Olhei para a rua. Um carro preto estava estacionado do outro lado. Motor ligado. Vidros escuros. Meu coração quase saiu pela boca. Lauren, eu disse baixo. Não olha agora, mas acho que ele está lá fora. Ela ficou imóvel. O que a gente faz? Eu respirei fundo. Eu não podia entrar em pânico. A gente sai pelos fundos. Ela me seguiu até a cozinha, onde havia uma porta de serviço que dava para as escadas. Descemos rápido. Quando chegamos ao térreo, saímos por uma porta lateral. Eu olhei discretamente para a frente do prédio. O carro preto ainda estava lá. Mas agora a porta do motorista estava aberta. E o banco? Vazio. Meu coração começou a bater mais forte. Ele podia estar dentro do prédio, ou atrás de nós. Lauren segurou meu braço. Ashley. Eu virei lentamente. No fim da calçada, a alguns metros de distância, um homem estava parado, de terno escuro. Postura calma. Ele não fez menção de se aproximar. Apenas ficou ali, observando. Mesmo à distância, eu reconheci o mesmo rosto, o mesmo formato. Mas quando ele deu um passo para a luz do poste, eu vi. A cicatriz, não na sobrancelha, mas atrás da orelha direita, uma linha fina. Como marca de cirurgia, ele inclinou levemente a cabeça, como Daniel costumava fazer quando queria me provocar, e então disse, alto o suficiente para que eu ouvisse. Você sempre foi mais inteligente do que eu lembrava. Meu corpo inteiro ficou rígido, porque naquele momento eu tive certeza de uma coisa. Aquele homem não era meu marido. Mas ele sabia exatamente como me atingir. Eu senti Lauren tremer ao meu lado. O homem não correu. Não avançou. Não parecia ter pressa. Isso era o que mais assustava. Ele estava tranquilo. Como alguém que sabe que está no controle. Vamos entrar no carro. Eu disse baixo. Ele está olhando pra gente. Lauren sussurrou. Eu sei. Caminhamos até meu carro tentando manter o ritmo normal. Eu não queria demonstrar medo. Não queria dar a ele essa satisfação. Quando entrei e liguei o motor, olhei pelo retrovisor. Ele continuava parado. Então levou o celular ao ouvido. Meu telefone vibrou no mesmo instante. Eu coloquei no viva voz. Você é persistente, ele disse. Quem é você? Perguntei. Isso realmente importa? Importa. Você sabe por que tudo isso começou. Meu coração apertou. Não, eu não sei. Ele ficou em silêncio por um segundo. Seu marido devia dinheiro. Lauren virou o rosto para mim imediatamente. Isso é mentira, eu disse. Não é. Ele fez escolhas ruins. Se envolveu em algo maior do que podia controlar. Eu lembrei da ligação anônima antes do acidente. Ele está se metendo onde não deve. Minha garganta ficou seca. Que tipo de coisa? Coisa suficiente para colocar você em risco. Lauren parecia confusa. Então por que envolver ela? Perguntou, apontando para si mesma. Ele respondeu sem hesitar. Porque você era fácil. Lauren ficou em silêncio, visivelmente atingida. E por que eu precisava que Ashley acreditasse que o passado não estava enterrado? Eu apertei o volante com força. O que você quer de mim? Quero que você pare de mexer no que não entende. Eu não estou mexendo em nada. Ele riu baixo. Você foi ao apartamento hoje.
Meu estômago afundou. Como você sabe? Porque eu quis que você fosse. Eu senti um arrepio. Então tudo isso, a gravidez, o processo, foi um jeito de chamar sua atenção. Lauren virou-se para o telefone. Você disse que gostava de mim. Eu disse o que precisava dizer. Ela ficou em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. Eu respirei fundo. Se meu marido devia algo, cobre dele, não de mim. A resposta veio fria. Ele morreu. O mundo pareceu parar por um segundo. Então você admite que ele está morto? Eu disse. Sempre esteve. Meu coração disparou. Então por que tudo isso? Porque antes de morrer ele deixou algo no seu nome. Eu senti o ar ficar pesado dentro do carro. O quê? Proteção. A palavra ecoou na minha cabeça. Proteção? Ele achava que você precisava estar segura. Que se algo acontecesse com ele, você teria acesso. Lauren me olhou perdida. Acesso a quê? A algo que vale mais do que 5 milhões. Eu fechei os olhos por um segundo. Daniel sempre foi reservado quando o assunto era trabalho. Dizia que resolvia as coisas sozinho. Talvez eu nunca tenha querido saber demais. Eu não tenho nada, eu disse. Tem sim, ele respondeu. E se não entregar voluntariamente, outras pessoas vão procurar de um jeito menos educado. Meu corpo ficou tenso. Que outras pessoas? Ele ignorou a pergunta. Pare de investigar. Retire a denúncia contra Lauren e esqueça o apartamento. E se eu não fizer isso? Silêncio. Então ele disse com calma assustadora. Então o próximo susto não vai ser só uma visita na porta. A ligação caiu. Lauren começou a chorar de verdade dessa vez. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu acreditei nela. Porque o medo no rosto dela não era fingimento. Era real. Eu liguei o carro e saí dali. Dirigi sem destino por alguns minutos até finalmente parar em um estacionamento iluminado. Minha mente estava girando. Se Daniel devia dinheiro, se ele tinha se envolvido com pessoas erradas, se ele deixou algo no meu nome, então talvez eu nunca tenha conhecido completamente o homem com quem fui casada. Lauren limpou as lágrimas. O que a gente faz agora? Eu fiquei em silêncio. Eu podia ignorar, podia pagar o que pedissem, podia tentar sumir, mas uma coisa ficou clara naquele momento. Alguém estava usando o medo para me controlar. E eu já tinha passado 5 anos convivendo com culpa. Eu não ia passar o resto da vida convivendo com ameaça. Eu olhei para Lauren. Você está disposta a contar tudo o que aconteceu? Sem esconder nada? Ela assentiu imediatamente. Sim. Então a gente não vai mais correr. Eu liguei o carro novamente. A gente vai descobrir o que ele acha que eu tenho. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti algo diferente do medo. Eu senti raiva. E raiva, quando é clara, vira decisão. Eu passei a noite inteira sem dormir. Lauren ficou no quarto de hóspedes. Eu tranquei todas as portas, revisei o sistema de segurança e sentei na cozinha com os papéis antigos de Daniel espalhados pela mesa. Se ele devia dinheiro, eu precisava saber para quem. Comecei a olhar extratos antigos, contratos guardados, qualquer coisa que pudesse indicar algo fora do normal. Daniel sempre foi discreto. Trabalhava muito, falava pouco sobre negócios. Eu confiava nele. Talvez tenha confiado demais. Por volta das 3 da manhã, encontrei algo que nunca tinha notado. Um recibo antigo de aluguel. Brighton Heights. Apartamento 302. O contrato estava no nome dele. Eu senti um peso estranho no peito. Eu sempre achei que aquele apartamento estivesse apenas no meu cadastro da empresa. Mas não. Daniel alugou aquele lugar meses antes do acidente. E nunca me contou. Eu fechei os olhos por um momento. Você estava escondendo o quê de mim? Murmurei sozinha. De manhã, Lauren entrou na cozinha com o rosto inchado de chorar. Você descobriu alguma coisa? Eu mostrei o contrato. Ela arregalou os olhos. Então ele realmente usava aquele lugar. Sim. Mas não comigo. O silêncio entre nós foi pesado. Lauren sentou devagar. Ele me disse que você não entendia certas decisões dele. Eu levantei o olhar. Que decisões? Que às vezes era melhor você não saber de tudo. Eu respirei fundo. Isso era exatamente algo que Daniel diria. Mas também era uma frase fácil de inventar. Meu celular vibrou novamente. Número desconhecido. Dessa vez veio apenas uma mensagem. Você já encontrou. Meu coração acelerou. Ele sabia que eu tinha achado o contrato. Isso significava uma coisa. Alguém estava monitorando meu celular. Eu levantei imediatamente. Pegue suas coisas. Vamos sair daqui. Para onde? Lauren perguntou nervosa. Para um lugar onde ele não espere. Dirigi até a casa do meu pai. Eu não queria envolvê-lo, mas precisava de um lugar fora da rotina.
No caminho, desliguei meu celular. Lauren fez o mesmo. Quando chegamos, expliquei tudo ao meu pai. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Eu nunca confiei totalmente naquele rapaz, ele disse por fim. Meu coração apertou. Por que nunca me disse isso? Porque você o amava. Lauren nos observava em silêncio. Meu pai continuou. Ele me procurou uma vez, uns meses antes do acidente. Pediu ajuda para resolver um problema financeiro. Não quis dar detalhes. Meu estômago afundou. Que tipo de problema? Disse que tinha feito um investimento errado, que estava sendo pressionado. Pressionado por quem? Não disse. Eu me sentei devagar. Tudo estava se encaixando. O apartamento escondido. A ligação anônima. O homem que agora estava me ameaçando. Lauren respirou fundo. Ele me disse que precisava de dinheiro para resolver algo antigo. Eu olhei para ela rapidamente. Quando ele falou isso? Na segunda vez que me encontrou, meu pai franziu a testa. Ele estava vivo quando falou isso? Lauren ficou sem saber o que responder. Eu senti um arrepio. Porque no fundo, eu já sabia a resposta. Não era Daniel. Era alguém usando a história dele. Mas essa pessoa conhecia detalhes demais. Eu olhei para meu pai. Você contou para alguém sobre a conversa que teve com Daniel? Nunca. Então, como aquele homem sabia? Minha cabeça começou a doer. Talvez Daniel tivesse contado para mais alguém. Talvez alguém estivesse com ele naquela época. Lauren quebrou o silêncio. Ele me disse uma coisa que eu nunca contei no tribunal. Eu a encarei. O quê? Ela respirou fundo. Ele disse que o acidente não foi acidente. Meu coração parou por um segundo. O que você está dizendo? Ele disse que foi forçado a sair da estrada. O mundo pareceu girar. Eu passei 5 anos acreditando que Daniel tinha perdido o controle do carro porque estava nervoso. Se aquilo não fosse verdade. Então alguém tinha causado o acidente. E agora essa mesma pessoa estava me pressionando. Meu pai se levantou lentamente. Se isso for verdade, você está em perigo. Eu senti algo diferente daquele medo paralisante dos últimos dias. Era clareza. Se o acidente não foi acidente, então Daniel não morreu apenas por imprudência. Ele morreu por causa de algo. E esse algo ainda estava ativo. Eu olhei para Lauren. Você está disposta a testemunhar tudo isso oficialmente? Ela hesitou. Mas então assentiu. Estou. Eu respirei fundo. Então a gente para de reagir e começa a atacar. Meu pai me olhou sério. Cuidado com essa palavra. Eu balancei a cabeça. Eu não vou fugir. Porque naquele momento ficou claro para mim. Quem estava por trás disso achava que eu era fraca, que eu viveria com culpa, que eu pagaria para esquecer. Mas ele não me conhecia tão bem quanto pensava. E se o acidente não foi acidente? Eu queria saber exatamente quem colocou meu marido naquela estrada. Eu não consegui dormir naquela noite na casa do meu pai. Fiquei deitada no antigo quarto de adolescência, olhando para o teto, lembrando da última discussão que tive com Daniel. Ele estava inquieto. Disse que precisava resolver uma coisa. Eu perguntei o que era. Ele respondeu que quanto menos eu soubesse, melhor. Eu fiquei irritada. Disse que casamento não era assim. Ele saiu batendo a porta. Horas depois, estava morto. Ou pelo menos foi o que eu sempre acreditei. Agora tudo parecia diferente. Se alguém forçou o carro dele para fora da estrada, então aquilo não foi apenas imprudência. Foi recado. E se agora estavam atrás de mim, talvez fosse continuação. Na manhã seguinte, voltei para casa sozinha. Pedi para Lauren ficar com meu pai por segurança. Antes de sair, ele segurou meu braço. Se sentir que está passando do limite, volta para cá. Eu apenas assenti. Quando entrei na minha casa, a sensação era estranha. Não parecia mais meu lar. Parecia um lugar vigiado. Fui direto até o painel do sistema de segurança. Desliguei tudo. Se estavam me observando, eu queria mudar o jogo. Peguei apenas meu celular antigo, que não usava há anos, e liguei com um chip novo que comprei no caminho. Eu precisava falar com alguém. Não com a polícia, mas com alguém que investigou o acidente na época. Liguei para o detetive que assinou o relatório 5 anos atrás. Ele demorou a reconhecer meu nome. Senhora Carter? Faz tempo. Eu sei. Preciso saber uma coisa. O senhor realmente acreditou que foi acidente? Houve silêncio do outro lado. Oficialmente, sim. E pessoalmente? Ele suspirou. Havia marcas estranhas na lateral do carro, como se tivesse sido fechado por outro veículo. Meu coração disparou. Por que isso não estava no relatório? Porque não havia testemunhas, nenhuma câmera, nada que sustentasse. E seu marido tinha discutido com a senhora naquela noite. Eu fechei os olhos. Então foi mais fácil concluir que ele perdeu o controle.
Foi o que as evidências permitiam na época. Eu respirei fundo. Se eu disser que alguém está usando o nome dele agora, o senhor acreditaria? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu acreditaria que alguém tem motivo. Motivo para quê? Para manter a senhora com medo. Aquela frase ficou na minha cabeça. Manter com medo. Não matar, não atacar diretamente, mas manter sob pressão. Eu desliguei e sentei no sofá. Pensei no homem do carro preto, na cicatriz atrás da orelha, no jeito de falar. Ele não parecia um criminoso impulsivo. Parecia alguém seguindo instruções, ou cobrando algo. Meu celular novo vibrou. Número desconhecido. Eu atendi. Você está fazendo perguntas demais, ele disse. Eu não reagi. Você acha que eu não saberia que ligaria para o detetive? Meu estômago gelou. O que você quer que eu faça? Pare. E se eu não parar? Silêncio. Então outras pessoas vão se envolver. Que pessoas? As que não têm paciência. Meu coração apertou. Isso é ameaça? É aviso. Eu respirei fundo. Se você quer algo que Daniel deixou comigo, seja claro. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Há um pendrive. Meu corpo ficou rígido. Que pendrive? Ele entregou a você sem que percebesse. Eu senti o sangue sumir do rosto. Isso não faz sentido. Faz sim. Pense melhor. A ligação caiu. Eu fiquei parada, tentando lembrar. Pendrive? Daniel nunca mencionou nada assim, mas... Houve uma noite, poucos dias antes do acidente. Ele me entregou uma caixa com algumas coisas antigas, dizendo que queria organizar o passado. Eu guardei tudo no porão. Eu levantei imediatamente. Desci as escadas até o depósito. Caixas empilhadas, poeira acumulada. Comecei a abrir uma por uma. Fotos antigas, documentos, roupas. Até que encontrei a caixa. Dentro, um envelope pardo, sem identificação. Meu coração batia forte demais. Eu abri. Dentro havia um pequeno pendrive preto. Sem marca, sem etiqueta. Minhas mãos começaram a suar. Eu não fazia ideia do que tinha ali, mas agora eu sabia de uma coisa. Daniel realmente deixou algo. E alguém estava desesperado para recuperar. Eu subi as escadas com o pendrive na mão. Não sabia se deveria abrir. Não sabia se estava sendo observada. Mas uma coisa era certa. Tudo isso nunca foi sobre a gravidez de Lauren. Nunca foi apenas sobre dinheiro. Era sobre aquilo que estava naquele pequeno objeto. E pela primeira vez desde o funeral, eu senti que estava prestes a descobrir quem meu marido realmente era. Eu fiquei parada no meio da sala, segurando o pendrive como se ele pudesse explodir a qualquer momento. Pequeno, simples, preto, 5 anos guardado numa caixa esquecida. E agora alguém estava disposto a me ameaçar para recuperá-lo. A primeira coisa que fiz foi desligar a internet da casa. Se estavam monitorando meus dispositivos, eu não daria esse privilégio. Peguei um notebook antigo, que quase nunca usava, e sentei à mesa da cozinha. Minhas mãos tremiam. Se você escondeu isso de mim, murmurei sozinha. Era para me proteger ou para me usar? Respirei fundo. Conectei o pendrive. Ele demorou alguns segundos para ser reconhecido. Uma única pasta apareceu na tela. Sem nome. Cliquei. Dentro havia 3 coisas. Um vídeo, um documento em PDF e um arquivo de áudio. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir. Cliquei primeiro no vídeo. A imagem abriu. Daniel, sentado exatamente onde eu estava agora, na cozinha. A mesma camisa azul que ele usava com frequência. A gravação parecia ter sido feita dias antes do acidente. Ele olhava direto para a câmera. Se você está vendo isso, é porque eu não consegui resolver sozinho. Minha respiração falhou. Eu nunca tinha visto aquele vídeo. Nunca. Ashley, eu errei. A forma como ele disse meu nome me fez fechar os olhos por um segundo. Era a voz dele. Sem dúvida. Eu me envolvi com pessoas erradas por causa de dinheiro. Achei que seria rápido. Que conseguiria sair antes que fosse tarde. Meu estômago apertou. Se alguma coisa acontecer comigo, você vai ser pressionada. Eles vão tentar te assustar. Talvez usem mentiras. Talvez usem alguém próximo. Lauren. Não confie em quem aparece de repente dizendo que sabe demais. Eu senti o ar ficar pesado. O que está nesse pendrive é o suficiente para me tirarem da estrada. E talvez para te tirarem também. Mas é a única garantia que eu tenho de que eles pensem 2 vezes. O vídeo terminou ali. Sem despedida. Sem "eu te amo". Eu fiquei parada olhando para a tela escura. Então cliquei no documento. Era uma lista de nomes. Valores. Datas. Pagamentos. Nada muito detalhado.
mas o suficiente para mostrar que Daniel tinha se envolvido em algo ilegal. Empréstimos, cobranças, transferências para contas que eu nunca tinha visto. Meu coração doía. Ele realmente tinha escondido aquilo de mim. Cliquei no áudio por último. Era curto. A voz de um homem. Você tem uma semana. Se não pagar, sua esposa vai entender como funcionam as consequências. Minha garganta secou. Era a ameaça direta. Com data. 2 dias antes do acidente. Eu encostei na cadeira, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Ele estava com medo. E tentou resolver sozinho. Meu celular novo vibrou. Número desconhecido. Eu não hesitei dessa vez. Eu encontrei. Eu disse antes mesmo que ele falasse. Silêncio do outro lado. Então você entende agora. Eu entendo que meu marido estava sendo ameaçado. Ele fez escolhas erradas. E você matou ele? A pergunta saiu direta. Sem tremor, sem medo. Houve uma pausa maior dessa vez. Eu não estava no carro. Aquilo não era resposta. Mas você sabe quem estava. Ele não confirmou, mas também não negou. Você tem algo que não é seu, ele disse. Não. Isso era dele. E agora é meu. Se você divulgar isso, não vai sobrar nada para você. Eu pensei em Lauren. No meu pai. Na minha vida inteira sendo invadida. Já não sobrou muita coisa. Eu respondi. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você acha que pode ganhar isso? Não. Eu só acho que não vou mais ter medo. A ligação caiu. Eu fiquei parada, respirando fundo. Pela primeira vez desde que tudo começou, a peça principal estava nas minhas mãos. Não era sobre dinheiro. Não era sobre a gravidez. Não era sobre o processo. Era sobre o erro de Daniel. E sobre as pessoas que acharam que podiam me usar para limpar a bagunça dele. Mas agora eu sabia a verdade. E verdade muda o jogo. Eu peguei o pendrive e guardei na bolsa. Não para esconder, mas para usar. Porque se alguém acreditava que eu ia pagar para que tudo fosse esquecido, eles claramente não me conheciam. Eu não fui direto à polícia. Também não fui ao tribunal. Fui até Lauren. Ela ainda estava na casa do meu pai quando cheguei. Estava sentada à mesa, olhando para o nada. Quando me viu entrar, levantou rápido. O que aconteceu? Eu coloquei o pendrive sobre a mesa. Ele existia. Ela franziu a testa. O quê? Meu marido realmente devia dinheiro e foi ameaçado. Os olhos dela se encheram de medo. Então ele estava dizendo a verdade. Em partes. Eu sentei e respirei fundo. Ele sabia que eu seria pressionada depois da morte dele. Sabia que tentariam usar alguém próximo. Lauren ficou pálida. Sim. Ela levou a mão à boca. Eu fui escolhida? Você era curiosa, se aproximou de mim. Queria saber da minha vida. Era fácil de observar. Ela começou a chorar. Eu achei que ele gostava de mim, que estava preso em um casamento infeliz. Eu balancei a cabeça. Ele nunca esteve vivo para isso. Silêncio. Meu pai observava tudo. Sério. E agora? Ele perguntou. Eu olhei para o pendrive. Agora eu paro de reagir e começo a negociar. Lauren me encarou. Negociar? Eles querem isso. Toquei no pendrive. Então vamos usar isso. No dia seguinte, voltei ao tribunal antes da audiência marcada. Pedi para falar com o advogado de Lauren em particular. Ele parecia nervoso. Minha cliente está reconsiderando a ação, ele disse rapidamente. Não precisa, eu respondi. Ele me olhou confuso. Eu sei que há pessoas pressionando vocês. Ele ficou rígido. Não sei do que está falando. Sabe sim. Eu me inclinei levemente sobre a mesa. Diga a eles que eu encontrei o que procuram. O advogado empalideceu. Aquilo confirmou tudo. Ele não estava apenas defendendo Lauren. Ele estava com medo. Se você divulgar qualquer coisa, ele começou. Eu não quero divulgar, eu interrompi. Quero encerrar. Ele respirou fundo. Eles não gostam de negociações. Eles vão gostar dessa. No mesmo dia recebi nova ligação. Você foi ousada, o homem disse. Eu fui prática. Você acha que pode impor condições? Não. Mas posso tornar isso caro demais para vocês. Silêncio. Eu continuei. Eu não vou divulgar nada se me deixarem em paz. Se retirarem qualquer pressão sobre mim ou sobre Lauren. E o que garante que você não vai mudar de ideia depois? Nada. É confiança. Ele riu baixo. Confiança? Depois de tudo? Vocês precisam tanto desse pendrive quanto eu preciso de paz. Ele ficou quieto por alguns segundos. Você não é como ele. Não. Eu não sou. Nova pausa. Retire o processo. E não fale mais sobre isso com ninguém. Lauren já vai retirar. E você nunca mais toca nesse assunto.
Eu respirei fundo. Se ninguém mais tocar em mim, eu não toco em vocês. A ligação caiu. Eu fiquei parada alguns segundos. Meu pai me olhou sério. Você acredita neles? Não. Então por que aceitar? Porque às vezes sobreviver é melhor do que vencer. Lauren retirou oficialmente o processo 2 dias depois. A gravidez foi confirmada como falsa. Ela disse que teve um erro médico. Ninguém insistiu. Ninguém investigou mais fundo. O advogado desapareceu da empresa semanas depois. O homem do carro preto nunca mais apareceu. Mas eu sabia que isso não significava que tinham ido embora. Significava apenas que tinham recuado. Eu voltei para minha casa. Troquei todas as fechaduras. Mudei o sistema de segurança. Vendi o apartamento do Brighton Heights. E pela primeira vez em 5 anos, eu fui até o cemitério. Fiquei diante da lápide de Daniel em silêncio. Eu não sei quem você era completamente. Eu disse baixo. Mas eu sobrevivi às suas escolhas. O vento era leve. Não havia sensação de mistério. Não havia sombra atrás de mim. Apenas realidade. Daniel estava morto. Os erros dele também. E o que restava agora era a minha vida. Eu não sabia se aquelas pessoas realmente tinham desistido, mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não era mais a mulher que ficava sentada esperando que os outros decidissem meu destino. Eu enfrentei. Eu negociei. Eu sobrevivi. E às vezes, isso é o suficiente.